Minha esposa, Ana, pediu o divórcio após acreditar nas mentiras de uma amiga dela, que afirmou que nós tínhamos tido um caso. Durante um tempo, ela acreditou que eu a estava traindo, mas depois soube que tudo não passava de uma invenção dessa amiga, que na verdade estava tentando causar problemas no nosso casamento. Agora ela quer tentar a reconciliação, mas a situação não é tão simples. Minha mãe, Teresa, que sempre foi muito próxima da minha esposa, está completamente ao lado dela, o que tem me deixado ainda mais angustiado. Como posso fazer minha mãe entender que ela está, de alguma forma, me machucando e tomando um lado sem entender toda a história? Já são quase 2 anos de sofrimento e eu sinto que estou sendo injustiçado por todos os lados. Tudo começou quando Ana viajou com as irmãs e a mãe para uma viagem que durou alguns dias. Fiquei em casa sozinho, cuidando de nosso filho Pedro, de 8 anos, e de nossa filha Luísa, de 6 anos. Na noite antes de ela voltar, recebi uma mensagem dela, muito curta e direta, dizendo que sabia o que eu tinha feito e que quando ela chegasse em casa, queria que eu saísse imediatamente. Ela não me explicou nada além disso. Eu fiquei completamente perdido, sem entender o que estava acontecendo. Tentei ligar para ela várias vezes, mas todas as minhas chamadas foram ignoradas e minhas mensagens não obtiveram resposta. Quando ela chegou, eu ainda estava em casa, porque eu não fazia ideia do que estava provocando aquela reação tão extrema. Ela entrou em casa furiosa, já gritando comigo. Começou a me acusar de ter outras mulheres enquanto ela estava fora e, para minha surpresa, me disse que a amiga dela havia contado tudo sobre um suposto caso que eu teria com ela e com outra mulher. Nossa briga foi tão intensa que durou dias, com acusações e palavras duras de ambos os lados. Eu, completamente sem chão, disse a ela que se ela acreditasse mesmo nas mentiras daquela amiga e achasse que eu seria capaz de fazer algo tão cruel com ela e com nossa família, então talvez fosse melhor ela juntar suas coisas e ir embora. Foi isso o que aconteceu, e logo em seguida, ela pediu o divórcio. Os dias seguintes foram um pesadelo. Pouco depois da separação, a polícia apareceu em minha porta e levou meus filhos. Eu não os vi de novo por 5 meses. Ana fez o possível para dificultar qualquer contato entre mim e as crianças. Ela inventou histórias falsas sobre abuso físico e financeiro para me afastar ainda mais. Eu me vi em uma luta constante e, felizmente, com a ajuda do meu advogado, consegui uma visitação de fim de semana. Foi a primeira vez em meses que vi meus filhos, e aquilo foi devastador. O sofrimento deles estava claro em seus rostos. Quando nos vimos, eles correram para me abraçar, se jogaram em mim chorando muito. Eu não me importava com nada naquele momento, nem com o meu casamento. Tudo o que eu queria era estar com meus filhos. Eles estavam desesperados para me contar tudo o que havia acontecido. E suas histórias foram tão intensas e cheias de dor que comecei a anotar tudo. Eu sabia que, de alguma forma, essas histórias poderiam ser importantes mais tarde. Ao retornar ao meu advogado, ele sugeriu que a melhor maneira de lidar com a situação era contratar um detetive particular para coletar provas. Ele acreditava que, se conseguíssemos evidências concretas sobre as mentiras que estavam sendo contadas, isso ajudaria a manter as crianças fora da disputa. E assim, fizemos. O detetive conseguiu reunir provas de tudo o que meus filhos haviam me contado. E ainda mais. Com essas evidências em mãos, comecei a lutar por uma guarda compartilhada, para poder ter uma convivência mais equilibrada com meus filhos, ao menos. Nos últimos 2 meses, consegui passar uma semana com eles, e na semana seguinte, eles ficam com a mãe. Isso tem me ajudado a ficar mais perto deles, embora a situação continue tensa. Recentemente, uma situação me deixou ainda mais chateado. Fui informado de que, enquanto meus filhos estavam comigo, Ana estava em uma festa com alguns amigos em comum, incluindo ex-amigos meus. Todos acreditaram nas mentiras que ela havia contado e me excluíram completamente. Durante a festa, Ana estava lá com meu novo namorado, e a amiga dela, aquela que havia causado toda essa confusão, estava muito bêbada e falando bobagens. Ela, em tom de deboche, disse à minha ex-esposa que eu merecia um agradecimento
E minha ex, sem entender, perguntou: agradecimento por quê? Por acabar com o nosso casamento? A amiga começou a rir e a zombar, dizendo que não imaginava que seria tão fácil convencer Ana de que eu estava traindo e que ela era mais ingênua do que pensava, que ela acreditou em tudo sem questionar nada. A amiga então ficou contando que, mesmo depois que minha mulher foi embora e fez toda aquela besteira com as crianças, ela ainda não conseguiu me conquistar. Quando ouvi isso, não consegui me controlar. A briga que se seguiu foi enorme, até que minha ex-esposa finalmente explodiu e atacou a amiga. Após esse episódio, minha ex-esposa tem me ligado insistentemente, enviado mensagens e até pediu para que os pais dela ligassem para mim, tentando se desculpar. Alguns antigos amigos dela, que haviam me cortado na época da separação, também começaram a tentar se reaproximar. Eu, porém, decidi excluir todos. Não me interessa mais que agora todo mundo saiba a verdade e queira pedir desculpas pelo tratamento que me deram. Tenho respondido a todos com um simples silêncio, porque, para mim, essas pessoas não existem mais. A dor que passei e o tempo perdido não podem ser apagados com palavras. Eles estão todos fora da minha vida agora.